texto base de hoje é Mateus, capítulo 23, do versículo 25 ao 39. Nós vamos continuar vendo Jesus censura os escribas e os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasse entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus continua censurando os escribas e os fariseus. Então o que nós tiramos de lição desse texto? Que nós sabemos o que nós não devemos fazer como cristão. Que aqui Jesus continua chamando os escribas e os fariseus de hipócritas, de serpente, de raça de víboras. Então nós vemos aqui tudo que nós não devemos fazer. O exemplo dos escribas e dos fariseus é que nós não devemos fazer e não devemos ser para nós sermos bons cristãos. Nós vemos aqui que eles estão muito ligados em tradições. Eles costumam lavar os copos, lavar os pratos, mas não se preocupam de limpar por dentro. Jesus fala que eles limpam só o exterior, mas não cuidam de limpar o interior. Que se limpar o interior, o exterior também vai ficar limpo, que eles estão com o interior cheio de iniquidade. Então Jesus mostra aqui que eles estão muito ligados a tradições, eles têm muitas tradições, e eles fazem as coisas por tradição, não por obediência a Deus. Então nós vemos aqui que Jesus fala que os pais deles mataram os profetas, e eles mesmos testificam que são filhos dos que mataram os profetas. Mas ao invés de eles serem diferentes, não, eles continuam matando os profetas, eles continuam não crendo em Jesus, eles continuam no erro. Eles só vivem de aparência, eles só tentam fazer o que é correto perante os homens, para enganar os homens. Nós vemos aqui no texto que Jesus fala que perante os homens eles até parecem homens formosos, mas interiormente eles são cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Então, o que nós aprendemos com esse texto aqui é que nós temos que ser totalmente o contrário dos escribas e dos fariseus. Nós temos que ser reto com Deus, buscar viver de acordo com o que Jesus nos ensina. Porque os escribas e os fariseus, eles eram muito para viver de tradições. E eles só faziam o que era correto quando tinha alguém vendo o que eles estavam fazendo. Mas interiormente eles só tinham pensamentos maus. Jesus chama ele de serpente, de raça de víboras. Que eles não se escaparão da condenação eterna. Que eles mataram
os justos desde Abel até os Zacarias, filhos de Baraquias. Então Jesus continua falando que nós não devemos ser como eles, nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus e buscar a sermos retos de coração, buscar meditar na palavra de Deus e sermos guiados pela palavra de Deus. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, que cada dia, passo a passo, que nós vamos meditando na palavra de Deus, meditando o que Jesus nos ensina, nós sabemos o que é certo para fazer. Porque se nós ficamos só, não participamos, não congregamos numa igreja, nós não temos como aprender o que é certo e o que é errado. Com a sabedoria de outras pessoas que estudaram, têm conhecimento, nós vamos aprendendo. E não é errado a gente aprender com as pessoas. A gente tem que ser humilde para aprender com as pessoas que sabem mais. Então nós temos que sempre buscar a meditar na palavra de Deus, a tentar a cada dia crescer mais espiritualmente, buscar crescer mais espiritualmente. Mas muitas coisas que nós não temos conhecimento, nós temos que buscar aquelas pessoas que já estudaram, que elas têm conhecimento maior do que nós, aquelas pessoas que já estão mais tempo na fé, elas têm mais conhecimento do que nós. Então a gente tem que ter a humildade para sentar e ouvir essas pessoas mais velhas na fé, para que eles possam passar os seus conhecimentos para nós. Porque a gente sempre precisa de aprender algo a mais. A gente tem que sempre ter um coração sempre sedento de querer aprender mais. E quando nós lemos aqui o Evangelho que Jesus nos ensina, cada dia nós aprendemos um pouco, a cada dia nós aprendemos mais. Então a importância da gente ler diariamente a palavra de Deus. Só através da palavra de Deus que a gente vai saber o que Deus quer para as nossas vidas, o que é certo para a nossa vida, para nós não fazermos o que é errado, assim como os escribas e os fariseus. Então nós temos que buscar ter amor pela palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e querer pôr em prática tudo que nós aprendemos com Jesus. Tudo que Jesus nos ensina, nós temos que buscar a praticar, para que nós possamos crescer espiritualmente. E quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós vemos os feitos de Deus, os milagres de Jesus, a nossa fé ela vai crescendo, ela engrandece. E nós podemos crescer espiritualmente assim como a nossa fé cresce, nós crescemos espiritualmente, nós vamos sentindo mais amor pelas coisas de Deus. Porque tem muitas pessoas que até falam que creem em Deus, até falam que creem em Jesus, mas elas não estão dispostas a renunciar a nada pelo amor de Jesus. E quando nós verdadeiramente cremos em Jesus, aceitamos Ele nas nossas vidas, nós deixamos tudo que afasta a nossa comunhão com Deus, nós deixamos para trás por amor a Jesus. Nós renunciamos a tudo que é errado por amor a Jesus. Nós buscamos a meditar nos ensinamentos de Jesus e buscamos ter vida nova com Jesus, porque Ele é um mestre para ensinar e Ele ensina com sabedoria, que só Ele pode passar. Então a cada dia que nós meditamos numa parte das Escrituras que Jesus nos ensina, nós crescemos a cada dia mais. Então é importante a gente tirar um tempinho do nosso dia para a gente meditar nas Escrituras, para ver o que Jesus quer para as nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, por essa lição de hoje. Nós aprendemos aqui mais um pouco que nós não devemos ser como os escribas e os fariseus. Nós temos que buscar meditar na Tua palavra e aprender com o Senhor o que devemos fazer, como devemos prosseguir, qual o caminho certo para trilharmos, Senhor. Guia-nos para mais perto de Ti, Senhor, e afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que atrapalha nossa comunhão contigo, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.